Graça e paz. Vamos hoje falar um pouquinho a respeito da excelência no vaso de barro. Ou seja, nós somos esse vaso de barro. Mas Deus, nos escolheu esse vaso de barro para colocar tanta coisa dentro dele, tantas maravilhas. Fala aqui em 2 Coríntios 4, versículo 7, fala assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, ele pegou o vaso de barro, que somos nós, e colocou tanta riqueza. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas riquezas dentro de nós. Mas se o vaso ele fica tapado, você não consegue usufruir o que tem dentro dele. Então, muitas vezes, Deus já colocou tanta riqueza dentro de nós, mas nós não manifestamos essa riqueza. Nós não deixamos essa riqueza ela transparecer através da nossa vida. Nós não manifestamos a glória de Deus. Fala que a glória de Deus, nós somos uma manifestação da glória de Deus. Nós precisamos manifestar a glória de Deus. Mas quando é que eu manifesto a glória de Deus? Fala Cristo em vós, na esperança da glória. Como que a glória manifesta da minha vida? Quando as pessoas olham para mim, enxergam Cristo em mim. Quando as pessoas elas enxergam em nós além da nossa aparência. Quando nós refletimos essa glória. E aí, a primeira coisa que fala, a primeira riqueza que nós vamos encontrar aqui é a riqueza da glória. O verso 6 fala assim, do 2 Coríntios 4. Porque Deus que disse das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então a primeira riqueza que nós recebemos dentro de nós é a riqueza da glória para o conhecimento de Deus na face de Cristo. Ou seja, é Deus se manifestando para nós. É a glória de Deus sendo manifesta a mim e a você. E aí, aqui mesmo em 2 Coríntios 3,18, fala assim, olha, mas todos nós com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A mesma glória, que resplandeceu no rosto de Moisés. Porque Moisés, quando ele desce do monte, ele tinha passado 40 dias lá, e ele desce, o rosto dele resplandecia. Ele recebeu tanto de Deus, ele foi tão encharcado da presença de Deus, que a presença de Deus resplandecia através da vida dele. A vida dele. E quando nós buscamos ao Senhor com essa fome, com essa sede de Deus, e Deus ele começa a resplandecer através da nossa vida. Quando nós absorvemos tanto de Deus, que quando nós começamos a falar de Deus para um, para outro, ou se você não fala com palavra, você fala com atitude, você fala com gesto, com ação, e as pessoas começam a reconhecer em você a glória de Deus. E começa a perceber que você é diferente. Porque existe um tesouro dentro de nós. Cristo em nós. Esperança da glória. Colossenses 1,27 fala assim, as quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Ou seja, o mistério é Cristo em nós. É Cristo em nós. Cristo, ele foi assunto aos céus, mas através do Espírito Santo, ele veio morar em nós e nós ficamos encharcados dessa presença a ponto de resplandecer a glória dele. Mateus 5, 14, parece falar que nós somos o quê? A luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode, ainda faz falar que não pode esconder a luz, porque se a luz ficar escondida, ela não vai iluminar. Então, nós temos que resplandecer nesse mundo de trevas, porque a luz já está dentro de nós, nós já somos a luz. Ou seja, o vaso ele precisa ser destapado, para que a glória ela resplandeça, a glória ela ilumine
aqueles que estão no meio das trevas. Segunda riqueza, aqui mesmo fala, né? Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, ele está falando da riqueza, da excelência do poder. Meu Deus, excelência do poder. O que é excelência? É o suprassumo. É o suprassumo do poder de Deus. Poder que o Senhor nos deu através do nome de Jesus. Poder que o Senhor Jesus Cristo, ele nos transmitiu, né? Falando que nós temos o quê? Poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e nada nos fará dano. Imagina quando você entende que nós temos esse poder de orar pelos enfermos e eles serem curados, esse poder de expulsar demônios, esse poder, o mesmo poder que estava em Jesus Cristo, o mesmo agir que Deus, Jesus, quando estava na terra, tudo que ele fez foi através do Espírito Santo, e o Espírito Santo está em nós hoje. Para quê? Para que seja manifesto Cristo em nós, para que seja manifesto Cristo em nós, primeiro em nós, nos enchendo, nos encharcando, sendo mesmo enraizado, estando cheio do perfume, do bom perfume de Cristo. E aí as pessoas ao nosso redor, elas vão começar a sentir esse cheiro agradável, esse perfume de Cristo em nós. Então, o poder, né? Às vezes você pensa assim, mas eu não sou ninguém. Não, você é muita coisa. A excelência do poder está dentro de você. A excelência do poder, ou seja, o suprassumo do poder, o Espírito Santo, que é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele está em mim, está em você. O próprio Deus. O próprio Deus, né? Terceira riqueza, né? O tesouro em vaso de barro. Deus colocou a vida de Cristo dentro de nós. É o que eu acabei de falar, que é a vida de Jesus em nós, que nos leva o quê? A viver uma vida de santidade. É a vida de Cristo em nós, que nos leva a passar, né, por situações adversas e vencer. Então nós temos essa presença em nós. Como eu acabei de dizer, né? É a presença, é a riqueza da glória, é a riqueza do poder, é a riqueza da presença de Cristo em nós. Cristo em nós, esperança da glória. Ele está em nós. Ele está em nós. Quarta riqueza, irmãos, é uma fé inabalável. O próprio 2 Coríntios 4, 13 e 14, Paulo fala assim: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Uma fé inabalável. A palavra de Deus fala que o justo, ele viverá o quê? Pela fé. Pela fé. Eu às vezes costumo dizer, né, que a fé é uma moeda do reino. Por que a fé é a moeda do reino? Porque tudo é possível àquele que crê. Quando Jesus ele veio à terra, ele falava assim: seja feito conforme a vossa fé. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então tudo era fé. Então com fé nós conseguimos tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que Deus ele quer fazer em nós, e através de nós, tudo é feito pela fé. Nós vivemos pela fé, né? O próprio Paulo, não pelas coisas que nós vemos, né? Não pelas coisas que são temporais, mas pelas que são eternas. O justo vive pela fé. Nós não vivemos, né, olhando a circunstância, o problema, a necessidade. Nós olhamos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nós olhamos para Ele e lembramos daquilo que Ele disse: eu venci o mundo. E se Ele está em mim, e se Ele está em você, nós também vencemos. Amém? Então a fé, né, é um tesouro que gera em nós o quê? Esperança e poder. A fé, com ela nós apagamos todos os dardos inflamados do maligno. Tudo aquilo que o inimigo tentar fazer para te destruir, pela fé, você é que vence. Você pisa, né? Passa por cima de todo e qualquer situação. Quinta, né, riqueza. Está no versículo 15, fala assim: porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graça para a glória de Deus.
Em primeiro lugar, precisamos ter a consciência que o vaso, ele é de barro. O vaso, ele é frágil. O vaso, ele pode se desfazer. Mas, olha o que fala o verso 18. Fala assim, olha, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Ou seja, aquilo que nós não vemos. Fé, né? A glória de Deus, a graça do Senhor em nós, a glória, a presença dEle, a fé inabalável. Nós não enxergamos isso, mas nós temos e nós sabemos e nós temos a consciência de tudo isso dentro de nós. Nós sabemos que isso são coisas eternas, que não vai passar. O vaso, ele pode se desfazer, mas tudo que você fez por meio desse vaso vai te seguir, que são as obras. Então, não adianta nós buscarmos riqueza fora de nós, porque a maior riqueza, ela está dentro de nós. Cristo em vós, esperança da glória. Aí, quando nós voltamos aqui no verso 10 e no verso 11, mas eu quero ler o do 8, fala assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos, e assim nós que vivemos estejamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Ou seja, para que a vida de Cristo se manifeste em mim, a minha vontade, ela tem que morrer. A minha vontade, né, o velho homem, né, que não gosta de ler a palavra, que não gosta de orar, que não gosta de jejuar, que gosta de práticas erradas, que mente, que rouba, que furta. Esse velho homem tem que morrer. Senão, como que as pessoas vão ver Cristo em você? Se você se converteu, mas continua com a mesma prática, como que Cristo vai resplandecer em você? Como que a glória de Deus vai resplandecer em você se continua vivendo a mesma vida? Na mesma situação? Então, como que é esse morrer? Irmãos, há situações, né, que nos levam a viver ou morrer com o Senhor. A tribulação, aqui está falando de tribulação, né? Ela acaba com a aparente segurança. Né? A perplexidade destrói os nossos sonhos, quando nós ficamos muito perplexos com alguma coisa. A perseguição acaba com a tranquilidade, acaba mesmo, né? O abatimento destrói a nossa percepção. E quando tudo isso acontece, o que sobra em nossa vida, irmão? Morrer de Jesus. Aquela identificação completa e absoluta com o Senhor. Se nós temos tudo isso, se nós nos identificamos com Cristo, ele era o próprio Deus na terra, com poder, com autoridade, né? Ele resplandecia a glória do Pai. Ele era o suprassumo do poder, todo poder, ele falou, todo poder me foi dado. Então era tudo isso aqui. Mas houve um momento, em todo o tempo que Cristo esteve aqui, ele sofreu perseguição, ele sofreu afronta, ele foi desprezado, ele passou por tanta coisa. E quando nós passamos por tudo isso, nós experimentamos a nossa identificação com ele também no morrer. Não estou falando de um morrer físico, não, mas na identificação do sofrimento também que ele teve. Então ele fala para nós muito claro, no mundo tereis aflições. Por isso Paulo talvez ele tenha, nesse texto, ele fala do poder que é em nós. E quando esse poder também ele é manifesto na hora da tribulação, ele é manifesto na hora do problema. Sabe, que você fica desanimado, que você fica atribulado, que você passa... Nós vamos passar por tudo isso. Mas aí, se nós temos toda essa riqueza dentro de nós, riqueza da glória, riqueza da presença, riqueza do poder, riqueza da fé, nós vamos tirar tudo de letra, como Jesus tirou.
Nós vamos tirar de letra. Não vai ter problema que vai me abater. Não vai ter problema que vai me deter diante de nenhuma circunstância. É porque a fé, a palavra de Deus fala, a fé que vence o mundo. A vitória que vence o mundo é a vossa fé. Então nós temos essa fé dentro de nós. Nós temos tudo isso dentro do vaso de barro. Somos um barro, mas dentro de nós existe uma grande riqueza. É preciso agora tirar a tampa desse vaso. Tirar a tampa. Porque talvez está tudo aí, essa riqueza está toda dentro de você, mas você não expressa essa riqueza. Você não deixa conhecida essa riqueza através de você. Mas é momento, sabe? De parar de murmurar, de reclamar, de transparecer as coisas desse mundo, mas de transparecer a glória de Deus. Deixa Jesus transparecer, deixa Deus, a glória do Senhor, ela se manifestar através de você, de glória em glória. Né? A palavra de Deus fala isso, que nós possamos, né? O verso 3:18, sermos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. Então, pare de buscar riqueza fora de você. Toda excelência de poder, de glória, de fé, já está dentro de você. Então, que Deus continue te abençoando. E se esse vídeo te abençoou, compartilhe com outras pessoas, deixe seu like, para que esse canal ele possa crescer e chegar a outras pessoas. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.